Que Jesus nos abençoe agora sim. É sempre uma honra e uma alegria poder voltar ao irmão Alvino. E hoje, em especial, para nós falarmos desta luz mirífica que vai adentrando nas noites escuras, sombrias, pelas quais ainda hoje vivemos, considerando que, em que pese os 2000 anos passados da vinda dele, desta luz que é Jesus, esse sol incandescente que brilhou e aportou no nosso planeta há 12 milênios e alguns anos, ainda não temos a consciência plena do seu valor e da sua importância para nós enquanto humanidade. Porque se assim não fosse, não estaríamos ainda na condição em que ora nos encontramos, muito mais próximos do início da nossa jornada, da nossa caminhada, dispersos, envoltos ainda em muitas sombras, frente à consciência de culpa pelos erros, pelos equívocos, que ainda cometemos repetidas vezes, em que pese a advertência que ele dissera àquela mulher, que ficou simbolizada como uma das muitas pecadoras que ali estivera junto a ele, de que não deveríamos mais voltar a pecar. Não vai e não peques mais. Mas é o que nós temos feito através dessas sucessivas idas e vindas, através das reencarnações. Esquecidos, igualmente como ele dissera mais tarde, que éramos luzes e que deveríamos brilhar a nossa luz, que nós éramos deuses e que deveríamos nos perceber e viver tal qual ele viveu, pois que ele veio implantar as bases desse reino novo, desconhecido até então, que ele assim considerou como sendo: o meu reino não é desse mundo. Porque diante daquele diálogo com Herodes, ele vai dizer que o seu reino não é desse mundo, pois que a sua realeza era uma realeza espiritual, e que essa luz adentrou pouco a pouco nas sombras do mundo para despertar em nós esse sentido da vida, essa unidade com o Pai que está nos céus, a fim de que nós pudéssemos nos perceber igualmente deuses, podendo fazer tudo quanto Ele o fez e muito mais, nos deixando esse legado de amor, de fraternidade, de humanidade, que ainda hoje não conseguimos aquilatar a sua importância, o seu valor. Daí porque a necessidade de termos de quando em quando aqueles arautos do amor a nos trazer de volta a mensagem de Deus através do seu Filho querido Jesus. Essa luz mirífica em noites escuras pelas quais ainda nos permitimos viver. E essa é uma mensagem muito interessante que foi extraída do livro Vivendo com Jesus, do espírito Amélia Rodrigues, por um desses muitos arautos do amor médium, Divaldo Franco, que recentemente fora homenageado com um filme em que teve como título Divaldo, o Mensageiro da Paz, tal qual, guardando evidentemente a sua dimensão, mas tal qual ele, Jesus, um propagador, um mensageiro da paz, um pazeador, fazendo com que cada um de nós igualmente pudesse se espelhar nos passos do Cristo Jesus. E a doutrina espírita, ela surge
justamente para nos chamar a atenção, para nos fazer esse convite desse renascimento, conforme a poesia do companheiro que ali se apresentou em vida. Porque muito mais do que estar presente, é estar presente. E o que o caracterizou durante toda a sua passagem entre nós foi esse estado de presença. Porque diferentemente de tantos outros que passaram antes, durante e após ele, Jesus fora considerado como aquele que vivenciou, que esteve presente no dia a dia com a multidão, com os desvalidos, com os necessitados de todas as sortes. Veio despertar neles, e por extensão em nós, o sentido da vida. O nosso olhar de filhos de Deus, para que nós pudéssemos igualmente viver esse reino que não se encontra fora de nós, diferentemente do que ainda hoje nós fazemos. Buscamos esse reino de felicidade, de amor, de bens materiais fora de nós. Por isso que igualmente vivemos, por não achá-lo, esse vazio existencial, mantendo em sombra a face do planeta Terra. Porque que pese ser uma das muitas moradas da casa do Pai, que está em processo de evolução, de gradação hierárquica, mas já poderia estar em uma condição muito melhor, muito mais avantajada do ponto de vista da sua iluminação, da sua condição moral, se assim nós, seus habitantes, nos encontrássemos melhorados. Porque frente à mensagem de Jesus, e aqueles que o conheceram, que tiveram a oportunidade grata de conviver lado a lado com ele, nunca mais foram os mesmos. Tiveram naquele instante a grande oportunidade de dar o salto, de fazer a mudança necessária para a aquisição dos créditos que haveriam de dar condição a eles de adentrar nesse reino de Deus, proposto por Jesus. E o que nós fizemos, o que nós ainda estamos fazendo, é preferir as coisas do mundo em detrimento às coisas de Deus. Por isso que a condição mormente da terra, esta morada da casa do Pai, é em uma condição primária de expiações, de provas, de dores, de aflições, de angústia, de desespero, de sombras. Em verdade, muitos são aqueles que caminham por essa morada igualmente, mantendo a chama viva desta luz que é Jesus. Desse homem que na musicalidade de Roberto Carlos expressou-se muito bem, que por onde ele passava, ele vicejava o amor de Deus. Um homem diferente, em que todos o seguiam, porque sabiam ver nele o Deus vivo, o Deus prometido por Abraão, pelas Escrituras, e que agora, no atual milênio, os Espíritos vêm nos concitar, venham nos chamar a viver de novo a mensagem do Cristo. Através dessas muitas mensagens que esses Espíritos abnegados e propagadores da paz e do amor de Jesus vêm nos trazendo. Um deles, o Espírito Amélia Rodrigues, que há mais de 20 anos vem, através do médium citado, o
mensageiro da paz de Valdo, escrevendo as suas histórias, os seus feitos, deixando para nós uma reminiscência daquilo que ele simbolicamente viveu. Porque por mais que nós escrevamos, por mais que leamos, por mais que discussamos em torno da vida e da história de Jesus, é fato que ainda assim não alcançaremos o mínimo do necessário para compreendermos na sua totalidade, pois que ele ainda para nós um grande desconhecido. Mas graças a Deus que os seus discípulos, aqueles 12 que foram convidados por ele a fazer parte do seu messianato, tiveram a ideia genial de escrever, ainda que 60, 70 anos depois, as histórias que viveram com ele, deixando a mensagem do Evangelho de Jesus, da Boa Nova, nos textos, nas Escrituras, e que chegaram para nós, mesmo que em muitas partes deturpadas, não escritas verdadeiramente por eles, mas nos dá um norte, um sentido de vida, quando podemos acreditar que há esperança, que nem tudo está perdido, de que a sombra, por mais densa, ela é aparente. Porque quando esse sol, que igualmente existe em cada um de nós, por sermos filhos de Deus, e assim ele apontou, e que podemos fazer tudo quanto ele fez e muito mais, vivificar em nós, entenderemos o sentido da sua vida entre nós. Passaremos a compreender a partir de então, de que o seu reino não está fora. Que esta felicidade prometida por ele não está nem aqui, nem ali, nem acolá. Em nada que é exterior, mas dentro de cada um de nós. E que hoje a doutrina espírita igualmente nos convida a fazer esse mergulho para dentro de nós mesmos, para nos percebermos, para que possamos fazer esta identificação com a nossa essência divina. Pois, do contrário, apenas repetiremos cíclicos reencarnatórios. Nasceremos, morreremos, renasceremos. Mas sem termos feito o progresso necessário para avançarmos na senda do caminho da evolução. Pois que a nossa destinação é para a felicidade, é para as bem-aventuranças propostas por Ele mesmo, Jesus, o nosso amigo e irmão, aquele que veio em nome de Deus para nos falar delas, para nos dizer que a nossa destinação e a nossa condição é a perfeição, tal qual nos diz os Espíritos a partir da doutrina espírita. No capítulo 17, no Sede Perfeitos, apropriando-se desta citação evangélica: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Para tanto, é preciso que nós nos percebamos filhos de Deus, que entendamos o sentido da necessidade de vivermos com Jesus, porque, salvo engano, esse é o último livro escrito na parceria de Valdo e Amélia, em que eu já o tenho desde 2013, em que ela vai narrar de forma magistral, poética, 30 mensagens
todas elas referentes a Ele, o divino amigo Jesus. Para que nos encharquemos desta energia, desse período bucólico extraordinário pela qual passou a terra, a ponto dele ter feito com a sua própria história uma divisão dos tempos, conforme ela diz e tantos outros autores espirituais. Os seus biógrafos, os seus pesquisadores, assim também ratificam. Depois dele, nunca mais fomos os mesmos. Porque ele teve a capacidade, não por uma questão egóica, vaidosa, mas pela força da mensagem, ele conseguiu a dividir em 2 momentos, antes e depois dele. E esta luz mirífica em noite escura, pela qual nós passamos a época antes da sua chegada, é uma imagem simbólica do que acontecera até então. Onde ela vai se apropriar de 2 personalidades importantes historicamente conhecidas à sua época, que de alguma sorte conviveram, se não frente a frente, lado a lado, mas no mesmo período. E quão diferentes foram as atitudes, os comportamentos, sob a ação, evidentemente, do mundo espiritual, deixando a ambos a escolha de quem seguir. Se tão somente a César ou se tão somente a Deus. É verdade que nenhum dos dois, seja ele o Caio Júlio César ou ainda o Herodes, Caio Júlio César Otaviano, ou se Herodes o Grande. Este, o primeiro, sob o comando e a inspiração dos espíritos bons, nascera e com a sede de poder conseguiu, pelas artimanhas e articulações, entrar no poder e tornar-se César, o Augusto. Mas diferentemente dos seus antecessores, ele conseguiu manter por muito tempo, durante todo o seu reinado, um período de pacificação. Ele nascera no ano de 63. E logo mais, poucos anos depois, ele adquiria essa titulação. E com isso ele reinou, conseguiu unir o império de então, estabelecendo a calmaria, utilizando da arte, da poesia, da musicalidade, um período de equilíbrio, de harmonia. Não que ele fosse santo, não que ele fosse devoto ou seguidor de alguma instituição religiosa ou credo, mas a própria consciência, poderíamos chamar um espírito relativamente, para a sua época, amadurecido do ponto de vista moral. E que foi necessário, sob a inspiração dos bons espíritos, para criar um clima favorável ao nascimento dele, Jesus. Porque até então vivia-se em trevas, na escuridão, sob a ação das guerras, da violência, dos excessos, tudo quanto ainda hoje nos alimentamos, em que pese que àquela época não se tinha o conhecimento, não se tinha as informações, as possibilidades que hoje nós temos.
Porque se nós quiséssemos verdadeiramente, enquanto humanidade, fazer a revolução da mudança e da transformação planetária, já teríamos feito há muito tempo. E muito rapidamente, sem grandes dores nem guerras, tão somente pela força do discurso, do poder, do exército. Mas estamos ainda preferindo o Herodes, o comportamento vil, violento, agressivo, conforme veremos em algumas das citações que nós elegemos. Mas ainda sobre Júlio César, é interessante notar como o mundo espiritual vai se articulando para que as realizações que são necessárias, elas aconteçam. Tal qual ocorreu com a própria doutrina espírita, que eles articularam aquelas movimentações, aquele período que nós chamamos do pré-espiritismo, para fomentar a curiosidade, a atenção daqueles homens de então, a fim de que, pelo menos dentre muitos deles, despertasse o interesse por aquelas movimentações aparentemente fortuitas, mas que pela observação, pelo olhar técnico, minucioso, científico, pudera descobrir dentro do bom senso que o caracterizou, que aqueles efeitos eram inteligentes e como tal a origem deveria ser. E ele então vai pesquisar. E dessas pesquisas ele descobre, juntamente com aqueles que o assessoravam, claro, que nada mais eram do que as ações feitas pelas almas dos homens que já haviam morrido. Surge então a doutrina dos Espíritos. Assim também Júlio César, em que pese os desvios durante o seu reinado, os excessos, os muitos casamentos, o poder, a ganância, mas existia nele um sentimento de ética, um certo nível de moral, mesmo dentro do palácio, na sua relação com a sua esposa, com o povo em si, e tudo quanto ele, enquanto César, dominava e agia. E há uma citação específica que ela vai considerar nesse primeiro capítulo desta mensagem, que me chamou a atenção. Ela vai dizer, inicialmente, que, embora sua aparência frágil, era portador de temperamento forte e valoroso, de grande ambição política, havendo participado do segundo triunvirato que, em companhia de Antônio Lépido, venceram os adversários em sucessivas batalhas que encarceraram em Filipos. Querendo dizer que para que houvesse esta conquista e chegasse à condição máxima de César, de rei, de imperador, era preciso a luta, o desbravar as conquistas, remetendo para nós igualmente, se queremos nos tornar luz, poderosos do ponto de vista espiritual, é preciso também lutar. É preciso também vencer as armadilhas do caminho. É preciso que nós nos superemos na nossa condição atual, enquanto humanidade. Porque a doutrina espírita já nos assevera que não existem milagres, a não ser aquele que é produzido por nós mesmos, pela coragem em mudar, pela transformação que realizamos em nós mesmos,
e que isso repercutirá em comportamentos novos, em novas atitudes, no ideal transformador que hoje os Espíritos esperam de nós. Além dessa citação, uma outra interessante, em que ela vai considerar sobre a paz. E aqui é uma espécie de desfecho dessa personagem, que em 2 páginas ela consegue sintetizar muito bem as suas características e a sua importância dentro desse contexto. Talvez fosse assegurar a paz naquelas regiões da Palestina para que Jesus nascesse. E então ela pondera, dizendo: realmente a paz romana reinou na terra, porque nesse período não renasceram generais belicosos, mas antes os artistas e os pensadores, que adornaram a capital e engrandeceram o mundo romano com seus valiosos tesouros de beleza e de sabedoria. Olhando para os nossos dias, nós vemos quão poucos são aqueles que atuam nessa perspectiva. Não me recordo o nome do poeta. Mas o quanto é importante vivermos da arte, da beleza, da poesia, da música que nos inspira a essa elevação da vibração tal qual nos fez a música de Roberto Carlos, há mais de 20 anos que nós a cantamos. O homem, um certo dia um homem esteve aqui, tinha no olhar mais belo, e por aí ela vai, querendo dizer que ele musicalmente conseguiu descrever a grandeza de Jesus. Cabendo a nós nos inspirarmos, tal qual eles dois aqui o fizeram tão rapidamente. Mas o que a gente faz? Vai em busca de músicas densas, pesadas, de poesias de baixo calão, de baixa vibração, nos aprisionando nesse comportamento já tão conhecido e velho, muito característico do homem velho, quando na verdade poderíamos já estar numa condição mais elevada do ponto de vista da nossa vibração. E com isso expandir para todo o planeta, para a comunidade, essa vibração. Que hoje, nesse período de dezembro, e conforme ele vai dizer também, não deveria ser só em dezembro, mas a começar por janeiro, e se estender por todo o ano, algo que nós não fazemos. Nós espíritas, nós evangélicos, nós católicos, nós que nos dizemos seguidores de Jesus. Graças a Deus que o mês de dezembro, que é simbólico nesse sentido, nós conseguimos nos alçar até um pouco a esta luz, que é Jesus. Mas durante os meses de janeiro, de fevereiro, de março, de abril, de maio, de julho, de agosto, de setembro, de outubro, de novembro, o que fazemos com essa luz? Deixamos debaixo do velador? Debaixo da mesa? A escondemos? Ou a utilizamos apenas quando estamos dentro dos nossos espaços religiosos? E esta luz aí fora, quando caminhamos pela Avenida Lini Silva, quando estamos nos direcionando para o trabalho, quando estamos no trânsito dirigindo, quando estamos em casa, na relação, na intimidade com os nossos familiares, que fechamos a porta, qual desta luz nós acendemos? Que escolhemos? A sombra ou a luz verdadeira? Porque a sombra
é a ausência de luz, é transitória. Se eu me comprometo a viver na luz, a sombra deixa de existir. Percebem a importância e o compromisso desse trabalho? Que a doutrina espírita vem nos chamar a atenção? E então ela vai considerar, me permitam mais um pouco, ela vai considerar, trazendo essa citação. Conseguiu Caio Júlio César Otaviano a pacificação em todo o território que governava, na Espanha, nos Alpes, e anexou a Galícia e a Judéia. Propondo as bases do governo imperial, criou organizações administrativas, reergueu as finanças e propiciou um período de paz como antes raramente aconteceu. Talvez não tenha sido ainda um missionário, embora pudesse ter sido, se estivesse em maior sintonia com o bem, mas trouxera a sua contribuição, favorecendo que esses espíritos mais belicosos, mais turbulentos, mais sanguinários, por isso que mais tarde, 13 séculos depois, ele volta e vai pedir aquele outro paseador lá na Itália para que reconstruísse a sua igreja. Porque logo depois da sua partida, tempos depois, por não termos sabido manter a chama viva daquela luz divina, apagamos-la e as trevas voltaram deuses. No período da Idade Média, um dos períodos mais difíceis, sanguinários, pelos quais nós vivemos enquanto humanidade. E para que tudo não se perdesse, ele vem e propõe a Francisco: reconstrua a minha igreja, a minha mensagem, a mensagem do Evangelho. E dizem os estudiosos que Francisco de Assis foi aquele que melhor conseguiu traduzir em perfeição o amor de Jesus dentre todos aqueles seus seguidores. Daí porque hoje, de acordo com os Espíritos, é o coordenador espiritual dessa nova fase pela qual passa a Terra. Nesse período de transição, em que ela sai da condição de sombras, de trevas, para a luz, para a renovação, ele está no comando desse trabalho. Pelos créditos, pelas conquistas alcançadas, pela dedicação que ele tivera em viver e propagar o amor de Deus, a partir da mensagem de Jesus. Nós podemos nos deixar contagiar desse mesmo amor, dessa mesma centelha divina, para igualmente sermos os seus seguidores, os seus continuadores, na medida em que nós vivemos com Jesus. Viver com Jesus não é adotar a Bíblia ou o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é nos dizermos crentes desta ou daquela filiação religiosa. É nós vivermos Jesus em espírito e em verdade.
E é o que falta entre nós, ditos religiosos, viver Jesus na sua realidade profunda. Porque ainda que nesse mês nós dediquemos-lo para lembrarmos de Jesus, o aniversariante especial do mês. Mas quão poucos de nós vive Jesus? Porque o poeta dissera: nós abrimos as nossas casas para receber o bom velhinho de barba e esquecemos do aniversariante Jesus. Porque não falamos dele, não nos alimentamos da sua mensagem, não nos envolvemos na sua vibração, sequer pensamos nele. Porque estamos afadigados com muitas coisas, preocupados em darmos e recebermos presentes, tal qual na simbologia evangélica da passagem de Marta e Maria, sobrecarregados de muitas coisas. Mas o que importa? O que importa? O que importa é o aniversariante. Mas cadê o aniversariante? Onde ele se encontra em nossa casa? Qual o espaço territorial que nós demos a ele? Porque a nossa preocupação é fazer a comida, é arrumar a casa, é pintá-la de vermelho, adorná-la com a simbologia do Natal que nós criamos. Mas quão dificilmente encontramos a imagem, a figura de Jesus dentro de casa nesse período. E se não tem nesse período em que dizemos falar dele e o homenageamos, e os outros meses? Que é só correria, que é sobrevivência. Temos espaços mentais, emocionais para falarmos dele ou pensarmos dele? Não. A não ser quando ali vem a dor, a experiência dolorosa, difícil. Aí até que nos lembramos, mas não como um divino amigo, mas como aquele que é o Salvador. Aquele que tem que resolver o meu problema, porque se ele não resolver, eu deixo de acreditar nele. Porque se eu digo que o amo, se eu digo que eu o sigo, ele tem a obrigação de resolver o meu problema. Sem se dar conta que o problema não é dele, é meu, porque fui eu que o criei. Pela minha insânia, pelas minhas atitudes que contrariam a lei. E como ele próprio dissera, não sairia daquela situação sem que antes houvesse o resgate. E o resgate pode ser da figura da dor, da doença, da perda, e tudo quanto ainda nos acomete pelos excessos que cometemos em infração à lei. Mas rapidamente, o Espírito Amélia Rodrigues também vai nos falar de heróis, que nascera alguns anos antes. Eu calculei em torno de 7 anos antes. Mas diferentemente da figura de Júlio César, esse era completamente habitante das trevas. Porque os comportamentos, as atitudes que ele cometera em nome do poder, da loucura em que ele vivia, a ponto de mandar matar a mulher e os próprios filhos, temendo que estes tomassem o poder. Que mandava queimar à sua frente aqueles que ele determinava que não gostava.
e que fizeram uma série de loucuras durante todo o seu governo. Mostra o quanto ele estava psiquicamente ligado nas sombras, junto com os espíritos inferiores das trevas. Porque dize-me o que pensas, que eu te direi quais são as tuas companhias. E são elas que nos sugerem, que nos incitam a fazer na ação, na prática, aquelas atitudes. Seja para o bem, seja para o mal. E quando é que nós estamos pensando nessa perspectiva, que estamos iniciando um mês em homenagem a Ele, o aniversariante de Jesus? A luz mirífica em noite escura é para dizer que já não mais precisamos dela, da escuridão, nem da sombra. Se eu mantenho viva o ideal da luz. Mas eu é que tenho que escolher, eu é que tenho que decidir a quem servir. Porque não dá mais. Isso é pacífico em nós, ou deveria ser. Não dá mais para nós ficarmos na dúvida. A quem escolher servir? Se a Deus, a luz. Se a Mamon, a sombra. Seja um, seja outro, escolhamos. Porque aí nós nos decidiremos quais serão, por extensão, as nossas escolhas. E foi exatamente nesse período confuso em que essas ocorrências políticas e sociais aconteciam, é que ele, Jesus, nasceu, conforme ela vai dizer já no final da sua mensagem. Vejamos algumas citações que nós marcamos. 5 minutos? Só eu que vim de longe? Mas vamos lá. Nesse ínterim, caracterizado pela turbulência de toda a ordem, pelas irressurreições e loucuras, crimes e hediondez, nasceu Jesus. Na pequena Belém, a apenas 1,5 de quilômetros da soberba e fétida Jerusalém. Orgulho de toda uma raça e sede ali do poder de Roma, representado pela Torre Antônia, onde se aquartelavam os dominadores de um dia. E é engraçado que todos esses dominadores de um dia, os reis, os imperadores, os césares, os governadores, os deputados, e tudo quanto nós intitulamos e damos-lhes poderes, todos eles um dia passaram, como todos eles um dia igualmente passaram. Mas ele, Jesus, ficará eternamente entre nós. Concluindo, ele vai dizer assim, o Espírito: nunca haveria lugar para ele, Jesus, no mundo, nem ele o necessitava, porque é o Senhor do mundo. Jesus é a luz mirífica a alumiar a densa noite da história, abrindo clarão especial nas brenhas da humanidade em favor do seu futuro. Jamais os deixarei órfãos, estarei convosco até o fim dos tempos. E concluindo, de fato, ele vai, o Espírito, considerar Jesus, superando os 2 sicários da sociedade do seu tempo, Otaviano em Roma
e Herodes na Palestina, ofereceu-nos o sublime legado do amor e do perdão, especialmente em relação a eles, iniciando a era nova que um dia transformará toda a terra no seu reino triunfante permanentemente. Os dias, por fim, são chegados. E eis que nós nos encontramos nesses novos dias, em que a terra está se renovando, para receber verdadeiramente esse reino de luz, proposto por Deus ao seu Filho. Portanto, que entremos nesse psiquismo do Natal, não mais o Natal dos presentes materiais, mas o Natal do nascimento de Jesus dentro de nós, para que possamos fazer um novo roteiro em nossas vidas. E por falar nele, no roteiro, gostaria de reforçar, como fiz da última vez que aqui estive, o convite a todos vocês que naquele dia não estavam, e os que estavam não fizeram ainda, que vocês conheçam o nosso roteiro espírita, que é o nosso canal no YouTube. Essa palestra, como tantas outras que temos feito, está sendo postada nesse canal, que chama-se Roteiro Espírita, que tem como objetivo a propagação da mensagem da doutrina espírita, seja por mim, seja ainda por outros companheiros do movimento espírita. E ele, o roteiro, está bem legal. Estou deixando ali com o Zelmira esse panfletozinho para aquele que se interessar pegar e dar uma olhada no canal. Se achar conveniente, se inscreve. Nós estamos com uma meta de bater até o dia 25, 500 inscrições. Dê uma olhadinha hoje, só falta 50. Se pelo menos 10 se inscreverem, fica faltando 40. E como amanhã e depois eu vou fazer mais uma palestra, vou de novo apelar para mais 10. Até chegar o dia 25 e a gente bater a meta dos 500, em simbologia aos 500 da Galileia. Por isso que eu estabeleci essa meta. Não é pela quantidade, mas pelo simbolismo que o número me suscita. Portanto, quem quiser, pega lá o papelzinho do roteiro espírita e que Deus nos abençoe e nos proteja, que tenhamos um Natal diferente. Um Natal de amor, de esperança, mas de, sobretudo, vivência com Jesus. Muita paz. Muito obrigado a todos.